José do Egito. Você já se sentiu traído ou injustiçado por aqueles que deveriam estar ao seu lado? A história de José, registrada no livro de Gênesis, é uma das maiores provas de que Deus nos protege. Mesmo nas adversidades mais profundas, José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo e mais tarde ele foi preso injustamente e por um crime que não cometeu. Tudo isso poderia facilmente ser visto como uma série de derrotas esmagadoras. No entanto, ao longo de sua jornada, vemos a mão de Deus protegendo José e usando cada situação adversa para um propósito maior. Desde o início, Deus, ele tinha um plano para José. Ele lhe deu sonhos que indicava que ele teria uma posição de liderança. Mas o caminho para esse destino foi cheio de dificuldades. Muitas vezes podemos nos sentir como José. Uma visão ou um chamado de Deus, mas sendo forçados a trilhar caminhos difíceis que parecem nos afastar do que ele prometeu. No entanto, a história de José nos ensina que a proteção de Deus não significa evitar problemas, mas sim que ele nos guarda e nos molda em meio aos problemas. Depois de ser vendido como escravo, José ele foi levado ao Egito e acabou na casa de Potifar, um oficial importante. Mesmo ali como escravo, a Bíblia nos diz que o Senhor era com José e ele era um homem próspero. Gênesis capítulo 39, versículo 2. Isso é profundo, porque nos mostra que mesmo em circunstâncias adversas, a presença de Deus transforma a realidade. Deus, ele estava protegendo José, mesmo na escravidão. Deus estava abençoando o trabalho de suas mãos. A proteção de Deus não se limitava a livrar José de seus inimigos, mas também a prosperá-lo em meio à adversidade. Mas a jornada de José tinha muitos desafios. Ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e foi jogado na prisão. Você entende que difícil que foi para José? Aos olhos humanos, parecia que José estava em uma espiral de derrotas e perdas, mas mesmo na prisão, Deus estava com ele. Gênesis capítulo 39, versículo 21 diz: o Senhor, porém, era com José. Ele estendeu misericórdia e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro. Deus o protegeu novamente, não apenas da condenação total, mas também o colocou em uma posição de favor. Mesmo dentro das paredes da prisão,
Isso nos mostra que muitas vezes Deus nos protege de maneiras que não percebemos. Não percebemos de imediato. Enquanto a situação de José parecia estar piorando, na verdade, Deus ele estava preparando o cenário para algo maior. Cada fase de sua adversidade era um passo mais próximo do plano maior de Deus para a sua vida. Da prisão, José ele foi chamado para interpretar os sonhos do faraó. E eventualmente se tornou o segundo no comando de todo o Egito. Aquilo que parecia ser o ponto mais baixo da sua vida foi, na verdade, o ponto de virada para o cumprimento do seu propósito. A história de José, ela nos ensina que a proteção de Deus não significa ausência de sofrimento, mas que há um propósito até nas situações mais dolorosas. Como José disse aos seus irmãos, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vós bem tentaste contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Deus, ele estava protegendo não apenas a vida de José, mas a vida de muitos outros através dele. Ele estava protegendo a vida dos seus irmãos que fez mal para ele, que o vendeu como escravo. Ele estava protegendo a vida de toda a sua família. Ele estava protegendo a vida dos seus vizinhos, de todos os seus amigos. As adversidades pelas quais ele passou serviram para um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Essa história, ela nos desafia a refletir sobre a nossa própria vida. Quantas vezes nos sentimos como José, traídos, abandonados ou injustiçados? É fácil perder a esperança quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Mas a vida de José nos mostra que Deus está no controle, mesmo quando não conseguimos entender o que Ele está fazendo. Cada dificuldade que enfrentamos pode ser uma parte do plano maior de Deus para a nossa vida. Ele está nos protegendo, mesmo nas situações mais difíceis, e Ele está mudando o nosso caráter para algo que ainda não vemos. E mais do que isso, a história de José nos ensina a importância da fé e da perseverança. Durante todo o tempo em que José foi escravo e prisioneiro, José, ele continuou confiando em Deus. Ele não se entregou ao desespero e nem à amargura. Mesmo nos momentos mais sombrios, ele permaneceu fiel. E é essa fé que Deus recompensa, transformando a adversidade em bênção. Da mesma forma, quando mantemos a nossa fé em meio às dificuldades,
permitimos que Deus nos guie até o destino que Ele preparou para nós. Portanto, quando enfrentarmos tempo de adversidades, devemos lembrar da história de José, devemos lembrar de que Deus está nos protegendo, mesmo quando parece que estamos no fundo do poço, mesmo quando parece que estamos numa cova. Ele está trabalhando nos bastidores, usando cada desafio para nos aproximar do nosso propósito. Assim como ele fez com José, ele pode transformar as nossas maiores provações em nossos maiores testemunhos. Creia, não deixa de crer, acredite em Deus. Não perca a fé no momento das adversidades, porque Deus está contigo. Compartilhe essa palavra para que mais vida seja edificada, em nome de nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus.